Glória a Deus. Quem já encontrou, diga amém. Amém. Deixa eu ler então. Mateus capítulo 11, versículo 1. Diz assim: E aconteceu que, acabando Jesus de dar instruções aos seus 12 discípulos, partiu dali para ensinar e a pregar na cidade deles. E João, esse João aqui é o João Batista, tá bom? Só para você entender. E João, ouvindo no cárcere falar dos feitos de Cristo, enviou 2 dos seus discípulos a dizer-lhe: És tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? Jesus respondendo disse-lhe: Ide, anunciai a João as coisas que ouvis e vedes. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o Evangelho. Bem-aventurado é aquele que se não escandalizar de mim. E partindo eles, começou Jesus a dizer às turbas a respeito de João, a dizer às multidões a respeito de João: Que foste ver no deserto? Uma cana agitada pelo vento? Sim, que foste ver? Um homem ricamente vestido? Os que trajam ricamente estão nas casas dos reis. Mas então, que foste ver? Um profeta? Sim, vos digo eu, e muito mais do que o profeta. Porque é este de quem está escrito: Eis que diante da tua face envio o meu anjo, que preparará diante de ti o teu caminho. E em verdade vos digo que entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João Batista. Mas aquele que é o menor do reino dos céus é maior do que ele. Desde o dia de João Batista até agora se faz violência ao reino dos céus, e pela força se apoderam dele. Só até aqui. Vamos lá. Senhor, fala conosco nesta noite. Revela a palavra nesta noite. Fala através do teu Espírito Santo, porque nós estamos aqui sedentos e prontos para ouvir a tua voz. Fala conosco, Senhor, em nome de Jesus. Todos digam amém? Amém. Você pode desocupar sua mão, aplaudir o Senhor com forte. Glória a Deus. Me permita nessa noite falar um pouco sobre João Batista. João Batista, ele foi um grande profeta. Foi um grande homem de Deus. Ele foi um homem que ele era filho de um sacerdote por nome de Zacarias, que era casado com Isabel. Isabel era prima de Maria, mãe de Jesus. Então ele era primo de Jesus. Esse João Batista, desde o seu nascimento, aconteceu algo espetacular. Porque o pai dele, Zacarias, ele era um homem muito velho, bem avançado de idade. Sua esposa também era uma mulher bastante idade, estéril. E existia uma promessa que eles teriam um filho. É incrível como Deus ele faz promessas. E algumas promessas de Deus, elas parecem até uma loucura. Às vezes Deus faz algumas promessas para nossas vidas e nós chegamos até a pensar em alguns momentos que essa promessa não vai acontecer, pela dificuldade, pela nossa condição, pelos nossos limites, pelas nossas falhas. E a promessa que existia sobre este casal é que eles teriam um filho. E nem que fosse na velhice deles, o Senhor prometeu. E aquilo que Deus promete, Ele cumpre. Aquilo que Deus prometeu para mim, aquilo que Deus prometeu para você, aquilo que Deus falou que vai fazer na nossa vida. Se Deus um dia fez uma promessa para a tua família, se Deus um dia fez uma promessa para alcançar alguém que você tem orado, se Deus um dia fez uma promessa de te exaltar perante aqueles que têm te afrontado, não se preocupe, porque o Deus que prometeu, quando Ele prometeu, Ele sabia o que Ele estava dizendo. Se Ele se prometeu, não se preocupe. Se Ele falou que vai fazer, Ele cumprirá a palavra dEle na tua vida, em nome de Jesus. Amém? Você pode aplaudir esse Deus? Aleluia! Amém, queridos? Daí eles
de uma maneira maravilhosa. Quando o anjo visita Maria para anunciar, isso está em Lucas. Quando o anjo visita Maria para dizer que ela tem um filho, o mesmo anjo Gabriel falou para ela: tua Isabel, ela já está de 6 meses. Isabel estava grávida e não sabia que estava grávida. Incrível. E diz a Bíblia que nasce esse João Batista. E João Batista, ele nasce, ele vive como um anônimo. Os anos vão passando, a sua fase de criança, adolescente, ele já era um rapaz, e nada era espetacular na vida dele. Ele era comum. Ele, na verdade, ele vivia isolado. Os textos vão dizer que João Batista, ele morava nos desertos, no deserto da Judéia. Ele era uma pessoa comum. E existiu uma profecia sobre esse tal João Batista, que nasceria antes de Cristo, que ele iria preparar o caminho de Cristo. E esse João Batista, ele é de uma geração, eles estavam há 400 anos. Quantos anos eu disse? 400 anos. São 4 séculos sem ter um profeta na nação de Israel. Eles estavam acostumados com alguns profetas parecidos com Elias, Eliseu, Isaías, Ezequiel, Jeremias. Eles estavam acostumados com profetas assim, o profeta Natã e tantos outros. E Deus ficou em silêncio, sem profecias alguma, por 400 anos. E nasce João Batista, e quando ele nasce, existia a promessa sobre a vida dele que ele seria um profeta. E ele poderia se vangloriar disso, ele poderia ser um homem arrogante, prepotente, porque Israel estava há 400 anos sem ouvir uma profecia. Ele poderia se exaltar por isso, mas não, ao contrário. Ele morava nos desertos, se vestia com roupa de pelo de animal, comia gafanhoto com mel. Não sei se você já comeu gafanhoto com mel, deve ser horrível, né? Uma iguaria aqui não chama atenção, né? Ele comia isso, era uma roupa simples, tinha um cinto de couro que ele voltava assim no lado, era um homem comum, não tinha nenhum aspecto belo, nada disso. Mas existia uma promessa de Deus sobre a vida dele, que ele seria levantado como um grande profeta sobre aquela nação. E eu glorifico a Deus, porque quando Deus quer fazer coisas grandes, Ele vai em busca de homens simples, homens pequenos, homens que são humildes, homens que não têm aquela vaidade no coração. Eu glorifico a Deus. Essa semana eu estava aqui pregando em Lucas 18, onde fala sobre a oração do fariseu e do publicano. E o publicano, quando ele foi orar, ele falou assim: Senhor, eu sou tão imperfeito, eu não sou como aquele fariseu que quando orou, ele é um homem perfeito, é um homem santo. Eu não, eu sou cheio de imperfeições, de limites. E o Senhor falou que a oração daquele homem ali, aquela oração foi ouvida. Eu glorifico a Deus, porque quando Deus quer fazer coisas grandes, Ele vai em busca dos pequenos, daqueles que se acham menores, daqueles que se acham incapazes. Deus levanta esses para fazer grandes obras. E o Senhor nessa noite, Ele vai levantar um povo aqui dentro, para que o nome dEle seja exaltado e glorificado sobre essa terra. Quantos querem ser usados por Deus? Levanta a mão para o céu, aplauda e glorifica o Senhor muito forte. As voltas palmas, aleluia. De isolamento, de anonimato, ele começa a pregar. A pregação de João Batista era uma pregação dura. Tem alguns cultos de ovelha que eu ministro aqui, que acaba o culto, o pessoal fala: ah, pastor, tinha que pregar assim todo culto, pregação dura. Não, isso não é pregação dura. Pregação dura é a pregação de João Batista. Ele começava a pregação, geralmente quando a gente começa a pregar, a gente começa saudando a igreja. Saúde os irmãos com a paz do Senhor, e a igreja responde: Amém. Ele já era diferente. Ele já começava a pregação dizendo: oh, raça de víboras, seus bandos de cobras, serpentes, olha, Deus manda vocês se arrependerem. E era só pancada. A pregação de João Batista era uma pregação que só tinha um tema: arrependimento. Ele só pregava isso. Quem entendeu, diga amém.
Ele só pregava arrependimento. Ele só pregava: ó, você tem que se converter, você tem que mudar o caráter, você tem que deixar de ser assim, você tem que deixar de ser desse jeito, você tem que começar a andar na presença de Deus, você tem que ser santo, você tem que se afastar do pecado, você tem que se afastar da prostituição, você tem que parar de conversa fiada, você tem que parar de fazer fofoca, você tem que parar de fazer isso, fazer aquilo. Era só isso que ele pregava: arrependimento, se converta, se converta. E sempre chamando o povo de raça de víbora, sempre. E o povo ouvia aquela palavra, e o povo se arrependia dos seus maus caminhos. E ele batizava esse povo nas águas, que era o batismo do arrependimento. Quem entendeu, diga amém. E a Bíblia vai dizer que uma grande multidão vinha até ele para ser batizado. Ele não fazia milagres, ele não curava enfermos, ele não fazia exorcismos. Ele só pregava, as pessoas se convertiam, as pessoas mudavam de atitude. E eu vejo que o grande milagre é a mudança de vida. Quem concorda, diga amém. Mudança de postura. E ele pregava contra os religiosos daquela época. Ele pregava uma mensagem muito realista. Tem um estudioso, Flávio José, ele chega a afirmar que naquela época Herodes tinha medo de João Batista. Herodes, ele era o tetrarca, ele era aquele responsável, ele era do império, ele era responsável por aquela região. Ele tinha medo de João Batista, porque ele achava que João Batista era uma espécie de um faccioso. Mas não, João Batista era um profeta, um homem de Deus. E certa vez João Batista estava ali nas beiras do Rio Jordão batizando e pregando arrependimento. E cada vez que ele acabava de pregar, ele perguntava: quem quer se batizar? E uma multidão levantava a mão e dizia: eu quero esse batismo, eu quero mudança. E João Batista ia lá e batizava as pessoas. E certa vez ele estava ali nos seus dias de pregação, de batismo, e ele começou a falar sobre Cristo, dizendo: olha, eu batizo com água, batismo do arrependimento, mas ainda virá alguém, um homem, e ele vai batizar vocês com o Espírito Santo e com fogo. Vocês acham que eu sou grande, mas eu não sou grande. Eu não sou digno de tirar a sandália dos pés dele, porque ele é o grande, ele é o Filho de Deus, ele é o escolhido do Senhor. Virá um que vai trazer o batismo com fogo, virá um que vai anunciar o evangelho do reino de Deus. Esse sim é grande. Aleluia. Ele estava pregando, quando de repente ele olhou para o lado, e descendo para o Rio Jordão, ele viu um homem com uma roupa simples como a dele, acompanhado de outros. E quando João Batista olhou para ele, o Espírito de Deus testificou. O mesmo Espírito que estava em João Batista estava naquele camarada que estava descendo ali nas beiras do Jordão. João Batista parou a pregação, começou a chorar. Ele olhou em direção da multidão e falou: olha, é sobre aquele homem que eu tenho anunciado todos estes anos. Eu batizo com água, mas ali está o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu batizo com água, mas ele vai batizar vocês com fogo. Ele sim é o Filho de Deus. Aleluia. Você pode aplaudir o Senhor nessa noite? Aleluia. Jesus desce. E quando Jesus desce, João Batista fala: eu não posso te batizar, eu que tenho que ser batizado pelo Senhor. E João Batista se curva. Jesus falou assim: não, João, eu vim aqui para cumprir a palavra, eu vim aqui para ser batizado. E a Bíblia vai dizer que Jesus entra na água, e João Batista, até encabulado assim de jeito, ele batiza Jesus. A palavra Trindade, ela não está na Bíblia, mas no batismo de Jesus nós temos a revelação da Trindade. Porque diz a Bíblia que no momento que João Batista ele coloca Jesus na água e ele tira Jesus da água, diz a Bíblia que nesse exato momento o céu se abriu, queridos, o céu ficou totalmente aberto, e lá no céu desceu uma pomba branca, que era o próprio Espírito Santo do Senhor, e ela parou sobre Cristo, e uma voz lá do céu bradou dizendo: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Estava ali o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém? João Batista viu tudo isso. João Batista viu tudo isso. Ele viu ali o Pai, o Filho e o Espírito Santo.
E João Batista nunca mais foi o mesmo. Quem tem um encontro com Cristo nunca mais é o mesmo. Diga para quem está ao seu lado, aquele que tem um encontro com Cristo, ele nunca mais é o mesmo. João Batista, quando pregava, ele pregava de uma realidade que ele tinha visto. Ele agora não pregava de um tal que vivia, mas ele pregava de alguém que ele viu. Ele começa a anunciar Cristo, ele começa a levar a sua palavra, ele começa a pregar. Até que um dia, ele leva uma palavra para Herodes. Herodes tinha medo. Herodes não tinha coragem de matar João Batista, porque Herodes sabia que João Batista ele era uma espécie de um herói nacional. Mas ele prendeu João Batista. E quando ele prende João Batista, quando ele leva João Batista para a prisão, diz a Bíblia que certa vez Herodes estava embriagado numa festa, e a sua filha começou a dançar perante ele. A sua filha se chamava Herodias, e ela estava dançando, e Herodes se alegrou vendo ela dançar. Ele abraçou a filha, colocou ela no colo e falou assim: filha, pede para o papai o que você quiser que eu te dou, pode pedir para mim. E aquela menina, influenciada pela mãe, aquela menina chegou para o pai Herodes e falou assim: sabe o que eu quero? Eu quero a cabeça de João Batista em cima de uma bandeja de prata. Ela pediu a vida de João Batista. E Herodes não podia negar, porque ele tinha dito que daria o que ela pedisse. E a notícia que João Batista iria morrer, que ele tinha alguns dias apenas de vida, essa notícia chegou lá dentro da prisão. E João Batista ficou sabendo do que estava acontecendo. Daí nós entramos no capítulo 11. Ele sabendo de tudo isso, diz a Bíblia que ele enviou 2 dos seus discípulos para fazer uma pergunta para Jesus. Eu quero ler com você essa pergunta. Versículo de número 3. Capítulo 11, 3. És tu que havia de vir, ou esperamos outro? A pergunta dele foi essa: és o Cristo mesmo? Será que realmente o Senhor é o Cristo? Ou nós devemos esperar outro? Parece simples. Parece simples. Mas o que João Batista estava dizendo era: será que tudo aquilo que eu vivi é verdade mesmo? Será que a experiência que eu tive, essa experiência foi real mesmo? Ou será que não passou de um engano? Não passou de uma mentira aquilo que eu vivi? Sabe o que aconteceu com João Batista? Ele duvidou da divindade de Cristo. Quem entendeu, diga amém. E eu comecei a pensar: o que fez esse homem com tanta experiência com Deus? Um homem que viu o que Deus fez, um homem que foi marcado pela experiência de ver o batismo de Jesus. Ele batizou Jesus. Como agora ele vai duvidar de Cristo? E eu lendo esse texto, eu comecei a perguntar: Senhor, mas por quê? Por que João Batista duvidou? E Deus começou a falar comigo: filho, sabe por que ele duvidou? Porque João Batista, ele era como você, ele era como qualquer outra pessoa. João Batista, no momento que a luta apertou na vida dele, ele sentiu medo. João Batista, no momento que a luta apertou na vida dele, no momento que ele ouviu falar que ele iria morrer, ele sentiu o temor da morte. No momento que ele ouviu dizer que Herodes iria matá-lo, ele sentiu o peso da morte sobre a vida dele. E quantas vezes nós já tivemos experiências com Deus? Nós que estamos aqui, em algum momento da tua vida você orou e Deus se mostrou na tua vida. Em algum momento da tua história você orou e Deus foi lá e curou alguém que você orou. Em algum momento da tua vida Deus já mostrou que está contigo. Mas parece que tem momentos, tem fases que nós passamos, tem lutas que nós vivemos que parece, a impressão que nós temos que o Senhor não está mais conosco. Nós passamos por fases da vida que nós chegamos a duvidar: será que realmente Deus está comigo? Será que realmente Deus vai cumprir a promessa? Será que Ele mudou? Será que Ele não vai cumprir? Eu quero nessa noite dizer para você que o mesmo Deus de João Batista, Ele é o teu Deus. O mesmo Deus que fez na tua vida no passado, Ele é o mesmo Deus
parar a tua vida de hoje. O Deus que prometeu, Ele não estava equivocado quando Ele fez a promessa. O Deus que te prometeu, quando Ele fez a promessa da tua vida, Ele sabia que você teria dias de medo, Ele sabia que você teria dias que você estaria pensando em desistir de tudo, mas mesmo assim Ele continua acreditando em você, mesmo assim Ele continua acreditando na promessa dEle na tua vida. Pode ter certeza que o Senhor te chamou e a obra dEle, ela vai se cumprir em nome de Jesus. Quem acredita, aplauda e glorifica o Senhor nessa noite. Sempre a Deus que quiser mais forte as palmas, aleluia. Sempre a Deus que quiser mais forte. E quando Jesus fala de João Batista, Jesus não fala mal dele, porque Jesus entendeu João Batista. Escolha alguém que estiver perto de você, olhe dentro dos olhos dessa pessoa e diga assim para ela: Jesus te entende. Diga assim: pode ser que ninguém te entende, só que Jesus, Ele te entende. Você pode aplaudir o seu Deus? Você pode dar glória a Deus por isso? Sabe o que eu descobri nesse texto? Sabe o que eu descobri nesse texto? Que quando eu sinto medo, Deus, Ele não me abandona, mas Ele trabalha na minha vida em cima desse medo. Sabe o que eu descobri em cima desse texto? Que quando, por medo, eu saio da direção, eu descobri que Deus, Ele tem a capacidade, Deus, Ele tem a capacidade de refazer a rota dEle na minha vida. Ele usa até os atalhos que eu peguei, Ele usa até os caminhos errados que eu tomei, as decisões erradas que eu tomei. Deus é tão maravilhoso que Ele tem a capacidade de atualizar o percurso, e através daquele meu desvio errado, Ele vai lá e escreve uma história na minha vida. Deus, Ele não é um Deus que pega uma folha, Ele amassa e joga fora. Não, o Deus que eu sirvo, Ele é um Deus capaz de escrever uma nova história. Ainda que você dê um passo errado, Ele tem a capacidade de escrever uma nova história na tua vida. Ele não desistiu de você. Você pode exaltar e glorificar esse Deus nessa noite. Aleluia. Amém, querido? Você pode amar a Deus por ela. Aquela dúvida não ofendeu Jesus. Jesus não se sentiu ofendido, porque os discípulos de João Batista foram até ele perguntar. Mas ao contrário, quando os dois discípulos de João Batista perguntaram para Jesus se ele era o Cristo, eu imagino Jesus, porque Jesus, ele era muito manso, eu imagino que Jesus deu um sorriso para eles. Com certeza Jesus olhou dentro dos olhos daqueles dois discípulos, sorrindo, não de forma irônica, mas demonstrando tranquilidade. Jesus falou assim: olha, avise para João Batista, mande um recado para ele. Versículo 4. Diga para ele as coisas que vocês estão vendo, as coisas que vocês estão ouvindo dizer. Quem entendeu? Diga amém. Vocês estão vendo o que vocês estão ouvindo. Versículo 5. Olha o que Jesus falou: fala para João Batista que os cegos estão enxergando. Diga para ele que os coxos, eles estão levantando e andando. Diga para ele que os leprosos que viviam rejeitados pela sociedade, excluídos da sociedade, diga para ele que esses excluídos, esses que são rejeitados, eles estão sendo colocados novamente no centro da sociedade. Amém? Diga para João Batista que os surdos, aqueles que nunca ouviram falar da palavra, diga para ele que os ouvidos dos surdos estão sendo abertos e eles estão ouvindo a palavra, eles estão sendo curados. Diga para ele que os mortos, aqueles que estão na sepultura, até mesmo eles, quando se encontram comigo, diga para João Batista que os mortos estão ressuscitando e vivendo. Diga para João Batista que aos pobres o evangelho
Evangelho tem sido anunciado. Que não importa se a pessoa é rica ou se ela é pobre, diga para João Batista que todos estão ouvindo o Evangelho do Reino. Sabe que Jesus disse para aqueles discípulos: vai lá e avisa para João Batista que os milagres estão acontecendo, que o manifestado poder de Deus está sendo derramado sobre a face da terra. Eu quero hoje dizer para você que enquanto você está aqui, parece que nada está acontecendo, só que hoje eu venho na condição de um profeta de Deus dizer para você: enquanto você está orando, tem um milagre de Deus acontecendo na tua casa. Enquanto você está aqui clamando, Deus está mudando o coração do teu esposo. Enquanto você está aqui clamando, tem uma grande porta de Deus sendo aberta para a tua vida. Enquanto você está aqui clamando, Deus está escrevendo uma nova história na tua vida. Manda Deus dizer para você hoje que o mesmo Deus que disse para João Batista, avisa para ele que os milagres estão acontecendo, é o mesmo Deus que manda te dizer que o milagre não parou. O milagre não parou. Os milagres, eles vão continuar acontecendo na tua vida, em nome de Jesus. Quem acredita nisso, levanta a mão para o céu, glorifica e aplauda o nome de Deus nessa noite. Com os olhos fechados, aplauda o Senhor bem forte. Aplauda o Senhor nessa noite. O milagre de Deus vai alcançar a tua vida. O milagre do Senhor te alcançou hoje. O milagre de Deus te alcançou. Diga para quem está sobre que os milagres não pararam de acontecer. Diga para outra pessoa: os milagres não pararam de acontecer. Aquela palavra, queridos, aquela palavra, ela serviu de consolo para o coração aflito de João Batista. Aquela palavra foi um verdadeiro bálsamo. Aquela palavra foi um verdadeiro refrigério sobre a vida de João Batista. Quando eu tenho medo, quando eu penso em desistir, quando eu penso em abandonar, o Espírito Santo de Deus vem trabalhar na minha vida. E será assim com você também. Aleluia. Talvez hoje você entrou aqui com uma luta travada na tua vida. Só que eu quero hoje declarar que o mesmo Espírito Santo que soprou naquela prisão, ele vai soprar sobre a tua vida nessa noite. Ao invés de você parar, você vai prosseguir. Ao invés de você parar, você vai dar um salto mais alto. Ao invés de você abrir mão de sonhos, você vai viver os sonhos de Deus para a tua vida. Levanta sua mão direita para o céu, por gentileza. Eu quero hoje profetizar que o mesmo Espírito de Deus que foi sobre o Batista, ele sopra sobre você nessa noite. Ele te levanta, ele te põe de pé e ele te diz: eu estou contigo para te dar vitória. Quantos podem aplaudir e glorificar o Senhor? Você pode glorificar Ele? Você pode exaltar o Senhor? Os dois discípulos saem e Jesus vira para as multidões agora, que estavam ali vendo a cena, e todos pensavam que Jesus iria recriminar João Batista, julgar João Batista. Sabia que Jesus sempre surpreende isso? Diga para o teu irmão do lado: Jesus sempre surpreende. Vou explicar o porquê. Eles pensavam que quando os dois discípulos saíram, eles pensavam que Jesus iria dizer o seguinte: João Batista é louco. Ele é um fraco, porque ele só acreditou em mim quando ele estava bem. Agora na prisão, ele está duvidando que eu sou Cristo. Eles pensavam que Jesus ia dizer isso, mas Jesus não. Jesus parou assim e falou assim: o que vocês foram ver no deserto? E ninguém respondeu, as pessoas ficaram só ouvindo, né? E Jesus falou assim: vocês foram ver o que? Uma cana? Uma cana agitada pelo vento? Jesus fala que João Batista, ele era uma cana agitada pelo vento. Porque a cana não tem vontade própria. E a cana, para onde o vento sopra, ela vai. O vento é o Espírito Santo. João Batista, ele era guiado pelo Espírito Santo. E Jesus começa a elogiar João Batista, dizendo que ele era um grande profeta, ou melhor, mais do que um profeta. Sabe quando Jesus nos surpreende? Ele nos surpreende nos momentos
que nós achamos que Ele vai descer a madeira da lei sobre as nossas vidas. No momento que nós achamos que Ele vai ser duro conosco, e ao invés de Ele ser duro, Ele se mostra um Deus compassivo com as nossas vidas e misericordioso. É incrível que as pessoas, elas querem ver o nosso pior, queridos. Tem gente que está torcendo para ver você na pior. As pessoas, elas têm a capacidade de julgar e dizer, mas ele é isso, ele é aquilo, porque ele errou uma vez, porque teve uma vez que ele abandonou, porque teve uma vez que ele deixou, porque teve uma vez, e as pessoas, elas se incomodam. Já teve pessoas que chegaram para mim e disseram, pastor, mas pastor, tem que fazer assim, tem que fazer de outro jeito, tem que falar isso, tem que falar aquilo. Ei, quem é você para me ensinar? Quem é você para dizer como eu devo agir? Eu tenho orado para ser como uma cana agitada pelo vento. Quem é você para tentar me julgar? E todas as vezes que alguém vier com julgamento sobre a tua vida, todas as vezes que alguém achar que Deus virá com julgamento, com dureza sobre a tua vida, pode ter certeza que Deus vai surpreender. Ele vai mostrar a graça, a misericórdia e a cura dele. O Deus que eu prego é o Deus que cura, é o Deus que restaura, é o Deus que levanta o caído, é o Deus que dá novas oportunidades. E esse Deus, Ele vai agir na tua vida em nome de Jesus. Quem quiser te julgar, deixa julgar, porque Deus, Ele vai mostrar que é Deus contigo. Você pode aplaudir e exaltar esse Deus. Você pode aplaudir o Senhor. Mas Ele falou isso, Ele falou aquilo, Ele fez isso. É Ele Deus. E ninguém entendeu nada, porque eles pensavam que Jesus ia falar de João Batista. Jesus falou assim, não, Ele preparou o meu caminho. De todos que nasceram das mulheres sobre essa terra, o maior homem foi esse tal João Batista. Ele é meu primo. Jesus falou isso de João Batista, irmãos. Quem entendeu, diga amém. Amém. Então quer dizer que quando eu tenho medo, o Senhor não me discrimina, mas Ele vai mostrar que está comigo. Amém. Diga para o seu vizinho do lado, o Senhor vai mostrar que está contigo. Eu vou encerrar minha pregação agora dizendo 4 verdades. Foram 4 coisas que eu aprendi nesse texto. Primeira delas, pode ser que nos meus momentos de lutas eu venha até duvidar das promessas, da fidelidade de Deus, duvidar daquilo que vai acontecer na minha vida. Mas independente disso, Deus é fiel. Ele não pode negar a si mesmo. Se Ele fez uma promessa na tua vida, essa promessa, ela vai se cumprir em nome de Jesus. Você pode aplaudir esse Deus, você pode glorificar o Senhor. Aleluia. Segunda lição que eu tive desse texto: que nos meus momentos de desespero, de angústia, o nosso Deus sempre nos dará uma palavra de consolo, uma palavra que conforta o nosso coração. O Espírito Santo é o Espírito Consolador. Às vezes a gente espera ouvir de alguém uma palavra que conforta, que consola, e a gente não ouve. Mas o Senhor, Ele está dizendo que está contigo. Que isso venha te bastar nessa noite, amém? Pode ser que os amigos te deixem, os familiares te deixem, mas o Senhor, Ele está dizendo que Ele é contigo. Então não se preocupe, porque tudo vai dar certo em nome de Jesus. Quantos podem glorificar e exaltar esse Deus? Nós queremos dar a Deus, irmãos. Terceira lição que eu aprendo nesse texto: que a promessa, quando ela sai de Deus, quando ela vem de Deus, a promessa do Senhor, ela vai acontecer. Não importa a nossa situação. A promessa de Deus, as grandes promessas do Senhor na minha vida, elas não aconteceram quando eu tinha condição de vivê-las. Eu não sei se você está entendendo isso. As promessas de Deus na minha vida, as grandes promessas, elas aconteceram nos meus momentos mais difíceis. Quando eu estava tendo certeza que ela não iria acontecer, foi aí que Deus fez. Isso vai acontecer na tua vida.
Às vezes nós temos a impressão que nós estamos caminhando para trás, mas eu quero dizer para você que você pensa que está caminhando para trás, só que cada momento que passa você está dando um passo para mais próximo da promessa do Senhor na tua vida. A promessa de Deus, ela vai acontecer. Eu quero declarar que esse mês de junho, promessas que estão aí há muito tempo sendo liberadas sobre a tua vida, essas promessas, elas começarão a acontecer uma a uma na tua vida. Todas elas serão testemunhadas aqui em cima. Quem crê nisso, glorifica o Senhor e aplauda o nome de Deus. Se prepare, irmão, se prepare. Nós vamos ter que preparar mais cadeiras, porque vai ter gente nova chegando. Nós vamos ter que preparar um lugar maior, porque a tua família virá, o teu esposo virá, o teu filho virá. Pode ter certeza disso. Quem crê, aplaude e adore o Senhor. As promessas de Deus, elas estão vivas. Cutuca o seu irmão do lado e diga: as promessas de Deus, elas estão vivas na tua vida. Amém? Está vivo e está chegando a hora de você contar a sua vitória. Está chegando a hora de você contar a tua vitória. Está chegando a hora que vai ter muita gente aí tendo que aplaudir a tua bênção. Está chegando a hora de você vir aqui em cima e dizer: pastor, olha, Deus cumpriu, está aqui a promessa. Quem crê nisso, levanta a mão, glorifica e adore o Senhor nessa noite. Promessa está viva. Se saiu da boca de Deus, acabou, irmão. Está feito. Nada muda, nada muda, nada muda. O desígnio de Deus, se Ele falou, vai acontecer. Quarto e último lugar. O Senhor Deus está conosco. Diga para o teu irmão: o Senhor Deus está conosco. João Batista foi preso. Injustamente. Falou a verdade e foi preso? Sim, falou a verdade e foi preso. Quem disse que o mundo não é injusto? Quem disse que nós não somos injustiçados? Só que existe um Deus fiel e justo. Ele é o nosso advogado. Ele é o nosso justo juiz. Ele está contigo. Nos momentos que João Batista se sentiu sozinho naquela prisão, pelas frestas daquela prisão, o Espírito Santo entrou e invadiu o coração dele. Abraçou ele e falou: filho, você não está sozinho. Aleluia. Eu estou contigo. Essa mensagem era linda, irmãos. Porque João Batista foi um homem que não se fala muito dele na igreja. Porque ele foi um homem que não fez milagres como os outros demais profetas. Só que foi ele que preparou o caminho de Cristo. Eu quero hoje declarar uma palavra de vitória sobre a tua vida. Glória a Deus. Que o mesmo Senhor que fez o grande João Batista, que levantou João Batista, o mesmo Senhor que conduziu a vida dele e esteve com ele em todos os momentos, Ele também está contigo nesta luta. Ele também está contigo nesse momento em que você está se sentindo sozinho. Saiba que o Senhor está contigo e que as promessas dele, elas vão acontecer na tua vida, em nome de Jesus. Amém? Se você recebe essa palavra, aplaude o Senhor e glorifica a Deus. Pode glorificar o Senhor. Vamos ficar de pé. Vamos orar, queridos. Feche os olhos agora. Hoje é dia de ceia. E antes de nós cearmos, vamos fazer um pouquinho de oração aqui, um instante de oração. Tem um cântico que a gente sempre canta aqui, aquele Estou Só. A gente sempre canta essa música. Nós vamos declarar essa música agora, dizendo que na verdade nós não estamos sozinhos. Nós estamos nos braços do Pai. Que o Senhor está conosco para nos dar vitória. Pastor, eu estou como João Batista hoje. Só Deus sabe a luta que eu tenho vivido. Ninguém sabe, só eu e Deus. Só eu e Deus. Entenda, o Senhor está contigo. Ele está conduzindo a tua vida. As promessas dele, elas vão acontecer na tua vida, em nome de Jesus. Fecha os teus olhos agora. Faça um momento de oração em cima de tudo aquilo que foi ministrado nessa noite. Faça um instante de oração agora, colocando a sua vida
colocando os seus projetos e colocando a sua causa nas mãos do Senhor nessa noite, em nome de Jesus. Estou só. Posso ouvir? Posso ouvir a tua voz. Meu coração é teu. Quero em teus braços descansar. Diga assim: sou teu filho. Sou teu filho. Que é bom estar contigo como filho. Sente a presença do Pai. Sente a presença do Pai ao seu redor, ao seu redor. Mais uma vez no início, todos juntos. Estou só. Posso ouvir? Posso ouvir a sua voz. O coração é teu. Coração é teu. Quero em teus braços descansar, Senhor. descansar. Sou teu filho. Sou teu filho. Vou estar contigo, Senhor. Diga. É bom estar contigo Como filho, Deus. como filho. Que Sente a presença. sente a presença do Pai ao seu redor. Diga assim ao seu redor. Ao seu redor. Ele está ao teu redor. Ao seu redor. Levanta a sua mão para o céu. Diga: vou olhar. Olhar em teus olhos. Vou jogar-me, Senhor. Jogar em teus braços. Como criança, Deus me tira do ar. Criança que se no ar. Esse é o instante. Este é o instante que eu espero. Esse é o momento que eu mais Este é o quero. momento que eu mais quero. A hora de te encontrar, Senhor. Vou olhar nos teus olhos. Diga: Olhar em teus olhos. vou jogar-me, Deus. Jogar em teus braços. Como uma criança me tira do ar, Senhor. Criança que se no ar. Este é o instante que eu espero. Ele está Este é o contigo. momento que eu mais quero. A hora de te encontrar, Senhor. A hora de Vamos no início. Estou só. estou só. Toda a igreja, diga: Posso ouvir a tua voz. meu coração é teu, Senhor. Coração é Quero, Deus. teus braços descansar. Confere, diga: sou teu filho. Sou teu filho. É bom estar contigo, Senhor. É bom estar contigo. Contigo, Deus. É melhor prazer. E sente a presença do Pai, diga: Sente a presença do Pai ao seu redor. ao seu redor, Senhor. Ao seu redor. Levanta a sua mão para o céu e diga: Ele está. Vou olhar. Olhar em teus olhos. Vou jogar-me, Senhor. Jogar em teus criança que se no ar. Esse é o instante. Esse é o instante que eu espero. Esse é o momento. Esse é o momento que eu mais quero. A hora de te encontrar, Senhor. A hora de te Vou olhar nos teus olhos. olhar em teus olhos. Vou jogar-me, Senhor. Jogar em teus braços. Como uma criança me chama. Criança que gira no ar. Esse é o instante. Esse é o instante que eu espero. Esse é o momento que eu mais quero. A hora de te encontrar, Senhor. A hora de te encontrar. Vou olhar, diga: Olhar em teus olhos. quero ouvir a tua voz. Jogar em teus braços.
todos juntos. Como criança me gira no Você não está sozinho. Esse é o instante. Você não está sozinho. Esse é o momento. Você não está sozinho. Mais quero. Não temas, o Senhor está contigo. A hora de te encontrar. A hora de te encontrar, Senhor, diga. A hora de te encontrar. Declara assim, a hora de te encontrar, Senhor. Declara mais uma vez. A hora de te encontrar. Você pode aplaudir o Senhor. Não se preocupe. Não se preocupe. Existe um propósito de Deus em tudo que está acontecendo. Se preocupe se as coisas elas estão saindo do teu controle. Elas permanecem no controle de Deus. Nenhum fio da tua cabeça cairá, se assim Deus não permitir. Então não temas, não temas, porque o Senhor ele tem suprido e cuidado, ele tem preservado a minha e a tua vida. Você pode aplaudir mais uma vez a Jesus por isso. Nós vamos hoje ensinar os obreiros que estarão ajudando agora na ceia. Por gentileza, vem até a frente. Eu convido você a fazer mais uma oração comigo, mas agora uma oração consagrando os elementos, o pão e o cálice. A ceia, ela é para a comunhão da igreja. É necessário vocês terem comunhão comigo, comunhão com o irmão do lado. O que impede nós cearmos é isso, nós não estarmos em comunhão. E principalmente comunhão com Deus. E você fala, pastor, mas esse mês de maio que passou foi um mês tão tanta tribulação, foi tão difícil para mim. Nem sei como consegui chegar aqui hoje. Então você vai fazer uma oração. Você vai orar. Nessa oração você vai entregar a sua vida nas mãos de Deus. E a graça, a misericórdia, o perdão do Senhor virá sobre a tua vida. Pastor, eu não consigo deixar algumas coisas. Olha, confere nesse momento. Hoje nós ouvimos uma irmã testemunhando que fumava há 12 anos e foi liberta. Talvez você precise se libertar de algo, talvez de um sentimento, talvez de algo na tua vida que está mal resolvido. Ora agora. O Senhor ele vai te libertar. Senhor, eu quero consagrar a Ti o pão e o cálice, Senhor. Este pão simboliza o corpo e o cálice com suco simboliza o Teu sangue. Consagra a Ti que ao comermos e que ao tomarmos os nossos pecados sejam eles perdoados, os nossos deslizes, as nossas falhas, as nossas vaciladas, os nossos medos sejam superados, ó Deus. Que tenhamos uma nova vida a partir de hoje, que tenhamos uma vida na Tua presença, sejamos modificados pelo Teu poder, pelo Teu Espírito Santo, Senhor. Que principalmente sejamos cheios da Tua graça nessa noite. Eu consagro a Ti os elementos, nós possamos cear em paz hoje, Senhor, em nome de Jesus. Toda a igreja diga amém. Nós vamos servir, vamos esperar para nós tomarmos juntos, tá bom? Pode passar servindo. Quantos aqui dependem do Senhor? Diga amém. No momento que você pegar a ceia, faça uma oração. É a sua oração, é a sua reflexão com Deus. É o momento que você vai falar: Senhor, me cura, me liberta. Que esta ceia possa ser um bálsamo na minha alma, possa trazer um refrigério na minha vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Faça uma oração agora. Fale com Deus nesse momento. Louvar é bem mais do que eu mereço.
fundo do que me esperei. Serviste é tudo que eu espero. Aleluia. O que mais quero É estar mais junto a ti, Senhor. é estar mais junto a ti. Aleluia. Isso é verdade, Deus. Derramar perante a ti os meus anseios. Minha oferta nesta hora é a verdade. Nós te adoramos, ó Deus, essa noite. Te mostrar os meus pequenos sonhos. Ó Senhor, Ó Senhor, como depende de ti, como eu Senhor. dependo de ti. Para me curar, Aleluia. para me ensinar O caminho que devo seguir, Senhor. o caminho que devo seguir. Pode me usar, Senhor. Podes me usar Como tu bem queres, como Deus. tu bem queres. Abra o meu coração para ti, Senhor. Abra o meu coração Mais uma vez, para me curar. Diga. para me curar, para me ensinar O caminho que devo seguir. Diga. o caminho que devo seguir. Pode me usar, Senhor. Podes me usar Como tu bem queres, Deus. como tu bem queres. Abra o meu coração. Abra o meu coração. Levanta agora a partícula de pão na sua mão. A tua palavra diz, ó Senhor, em que na noite que o Senhor foi traído, o Senhor tomou o pão e, tendo dado graças, o Senhor disse: este pão, ele é o meu corpo partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Nós consagramos a Ti este pão, Senhor. Nós entregamos a Ti este pão, porque este pão, ele representa o Teu corpo, Senhor. Que ao comermos nessa noite, ó Deus, a minha oração é que nós sejamos fortalecidos, ó Deus. A minha